Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Ximenes, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e hoje eu vou falar com vocês sobre as regras de transição da reforma da Previdência. Ainda é possível a concessão de aposentadoria sem precisar atingir uma idade mínima. Antes da reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição não exigia atingir uma idade mínima. Era necessário completar apenas um tempo de contribuição, que para mulheres era de 30 anos de tempo de contribuição e homens 35 anos de tempo de contribuição. Lembrando que esta aposentadoria ainda pode ser concedida para as pessoas que comprovarem que possuíam o tempo necessário até o dia 13 de novembro de 2019. Entretanto, com a chegada da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103 de 2019, no dia 13 de novembro de 2019, foi estabelecido um novo requisito para a concessão de aposentadorias: a idade mínima, sendo que a idade mínima estabelecida para as mulheres é de 62 anos de idade e a idade mínima estabelecida para homens é de 65 anos de idade. Entretanto, quem já possuía bastante tempo de contribuição em 2019, quem já estava quase completando os requisitos quando a reforma passou a valer, pode ser beneficiado por uma das regras de transição introduzidas pela reforma da Previdência. E neste vídeo eu vou estar falando sobre estas regras de transição. Então, a primeira regra de transição que eu irei falar será a regra de transição por pontos. Então vamos lá, aposentadoria por pontos. Aqui é necessário somar a idade do trabalhador ao tempo de contribuição, sendo que a soma da idade e do tempo de contribuição deve ser de 89 pontos para mulheres e de 99 pontos para homens. Além da pontuação, mulheres devem ter 30 anos de tempo de contribuição e homens pelo menos 35 anos de tempo de contribuição. Estes pontos são necessários no ano de 2022, lembrando que a pontuação aumenta um ponto a cada ano, até chegar a 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para homens. Na aposentadoria por pontos, não é necessário possuir uma idade mínima. E aqui também não é aplicado o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias. Lembrando que o fator previdenciário é aquela fórmula matemática que diminui o valor das aposentadorias quanto mais jovem o segurado pedir a sua aposentadoria. E ele incide menos quando a pessoa pede aposentadoria um pouco mais tarde. Então, na regra de transição da aposentadoria por pontos, não há a incidência do fator previdenciário. Agora eu vou falar sobre a segunda regra de transição, que é a regra de transição que exige um tempo de contribuição e uma idade mínima. Então, a regra de transição do tempo de contribuição com idade mínima exige 57 anos e 6 meses para mulheres e 30 anos de tempo de contribuição. E para homens é necessário possuir uma idade mínima de 62 anos e 6 meses e 35 anos de tempo de contribuição. Mas aí tem um detalhe. Isso porque a idade mínima aumenta 6 meses por ano, até atingir 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens. Nesta regra de transição de tempo de contribuição com idade mínima, é necessário possuir uma idade mínima, mas aqui não há a aplicação do fator previdenciário. A terceira regra de transição que eu irei falar será a regra do pedágio de 50%. Então, a regra de transição que exige o pedágio de 50%, ela só pode beneficiar aquelas pessoas que estavam há 2 anos de pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição quando a reforma da Previdência passou a valer. Ou seja,
Esta regra só pode ser aplicada para mulheres que possuíam 28 anos de tempo de contribuição e homens 33 anos de tempo de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019. Quem não possuía esse tempo de contribuição em 2019 não pode ser beneficiado por esta regra. Então a pessoa deverá completar o tempo necessário de contribuição e ainda pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava lá em 2019, quando a regra passou a valer. Então, um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Uma mulher com 28 anos de tempo de contribuição lá em 2019, quando chegou a reforma da Previdência, poderá se aposentar quando ela completar 31 anos de tempo de contribuição. Então, como que eu cheguei nesse cálculo? Se ela já possuía 28 anos de tempo de contribuição, faltava mais 2 anos para ela completar os 30 anos de tempo de contribuição. 50% de 2 anos é 1 ano. Então, 28 anos, que é o tempo que ela possuía, mais 2 anos para chegar nos 30, mais 1 ano que corresponde ao pedágio, totalizando 31 anos de tempo de contribuição. Na regra de transição do pedágio de 50%, não é necessário possuir uma idade mínima, a pessoa pode se aposentar com qualquer idade, desde que ela tenha o tempo necessário e o pedágio de 50%. Mas aqui é aplicado o fator previdenciário, que é aquela fórmula matemática que diminui o valor das aposentadorias. Agora, a quarta regra de transição que eu irei falar será a regra de transição que exige o pedágio de 100%. Então vamos lá, regra de transição do pedágio de 100%. Aqui existe uma idade mínima, que é de 57 anos para as mulheres e 60 anos para homens. Além da idade mínima, é necessário possuir pelo menos 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 35 anos de tempo de contribuição para homens. Além disso, é necessário pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava lá em 2019 para a pessoa chegar no tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição. Por exemplo, uma mulher com 28 anos de tempo de contribuição no dia 13 de novembro de 2019 vai precisar de 32 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade para obter a aposentadoria pela regra de transição do pedágio de 100%. Então, como que eu cheguei neste tempo de contribuição? Ela possuía 28 anos de tempo de contribuição. Então, faltava 2 anos para ela chegar nos 30 anos. 100% de 2 anos corresponde a mais 2 anos. Então, 28 anos é o tempo que ela possuía, mais 2 anos para chegar nos 30 anos e mais 2 anos que corresponde ao pedágio de 100%, totalizando 32 anos de tempo de contribuição. Mas aí tem um detalhe, ela precisa conjugar os dois requisitos, o tempo necessário mais a idade de 57 anos de idade. E no caso de homens, 60 anos de idade. A vantagem desta regra é que não há a incidência do fator previdenciário. Então, a única regra de transição que há incidência do fator previdenciário é o pedágio de 50%. No pedágio de 100% não há incidência do fator previdenciário. Desta forma, geralmente aqui a aposentadoria ela vem mais bem calculada. E a última regra de transição que eu irei falar é a regra de transição que foi criada para as aposentadorias por idade. Então aqui é necessário possuir um tempo de contribuição de pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Aqui, mulheres vão precisar de 61 anos e 6 meses e homens 65 anos de idade para poder requerer a aposentadoria. Lembrando que a idade mínima para as mulheres será fixada a partir do ano de 2023 em 62 anos de idade.
Ok? Então, nós chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que este vídeo tenha trazido esclarecimentos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe, dê um like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!